Eu espero não ser o único maluco que pensa nesse tipo de coisa, mas quando eu penso em animes antigos, principalmente nos shonens, eu lembro que eles costumavam ter muitos episódios sem ter que dividir por temporadas, diferente dos atuais, que tem uma quantidade bem específica. Só de pensar nisso, eu comecei a lembrar de várias outras lógicas que se repetem, pelo menos nos animes japoneses. Então eu pensei em te chamar para uma conversa e tentar entender o motivo por trás desses padrões. Pra começar, por que tanto anime termina no episódio 12 ou 24? A indústria de anime, principalmente os que passam na TV japonesa, trabalha com o que eles chamam de course. Elas são basicamente uma agenda, um bloco de programação que dura em torno de 3 meses. E se levarmos em conta que se lança um episódio por semana, nesse período que se baseia em uma estação do ano, cabem 12 ou 13 episódios. Nos anos 80 e 90, vários animes tinham 50, 70 e às vezes até mais de 100 episódios diretos sem nenhuma pausa de temporada. Isso ocorria porque, naquela época, isso era uma tendência das emissoras. Elas apostavam em séries mais longas que ocupavam um horário fixo por anos, mas isso começou a mudar quando a TV perdeu força para as outras telas, e os custos de produção também aumentaram. Hoje em dia, para uma emissora tomar uma atitude dessas, precisa ser com obras muito populares, como One Piece, que até hoje mantém esse formato. Então como eles fazem isso hoje? Se o anime for bem recebido, ou se for planejado desde o início, ele pode ocupar 2 courses, ou seja, 12 mais 12, fechando com 24 episódios. E tem outra situação que tá ficando bem comum inclusive, que é o caso das split courses. Os estúdios dividem a série em 2 partes, soltar a primeira, dão um tempo pra ver se a galera vai gostar, ou às vezes pode ser também pra dar mais tempo pra produção, e depois lançar a segunda parte. Foi o que Boku no Hero, Shingeki, Spy Family e até Dandadan fizeram. Isso alivia o cronograma da equipe e reduz o custo com o marketing, já que o anime vai continuar hypado por um tempo até ele dar seguimento. Então se isso não acontecer, pode ter certeza de que é porque o anime não fez sucesso que a produção esperava. Mas não é só por esse motivo também. Dando certo ou não, alguns animes ainda levam anos para ganhar nova temporada. Devido ao antigo costume de adaptações frenéticas dos animes clássicos, havia um problema crônico que era o momento em que o anime alcançava o conteúdo original. Quando isso acontece, cara, já espere que ou o anime vai ser abandonado por anos, no pior dos casos para sempre, ou vão fazer um final ridículo para ele. Bleach é um ótimo exemplo da primeira opção. Mesmo ele sendo um dos 3 mais populares da sua geração, não falando só do final, mas entre vários arcos, a produção precisou esperar o autor produzir mais capítulos. Daí que entra a utilidade dos fillers, que já já a gente vai falar mais sobre ele. E no caso do último arco, eles decidiram por apenas esperar o autor terminar, e além disso, a demora também se deve ao desejo da produção de se adequar às novas tecnologias de animação. E quando o assunto é inventar final, eu lembro imediatamente de Soul Eater, que depois da metade a produção teve que mudar várias coisas na história, deixar muitos buracos no roteiro e tentar fazer um final antes que o próprio autor o fizesse, só porque a grana estava entrando no bolso. Aqui já deu pra ver que tudo tem mais a ver com quem comercializa do que com quem cria a obra de fato. Daí você entende o motivo do porquê animes precisam ter especificamente 24 minutos por episódio e até o porquê das aberturas terem 1 minuto e meio. Lembrando que eu tô falando só do Japão, tá gente? Já vou dizer como isso funciona na China, por exemplo. As emissoras japonesas dão um espaço de 30 minutos para cada episódio de anime. O que sobra dos 24 é o que a TV usa para colocar seus comerciais e propagandas. Já no caso dos 90 segundos de aberturas e encerramentos, isso acontece porque é o tempo ideal para encaixar nos 30 minutos de programação. E além disso, os animes são grandes divulgadores dessas músicas, o que faz ser uma forma bem inteligente de promover os artistas. É um padrão muito bem organizado, diferente da China. Lá eles preferem dar mais liberdade criativa para os produtores. Então lá é comum você encontrar episódios de 15, 20 ou até 30 minutos. Se por acaso você já tenha assistido algum episódio de anime em japonês com um tempo diferente, podemos pensar em alguns fatores. Primeiro, é muito provável que esse anime não tenha sido exibido na TV, o que é o caso de animes adultos e OVAs que você precisa comprar por fora. Segundo, existe o caso dos episódios duplos também, que geralmente vimos nas estreias dos animes, mas aí é só você pensar que a produção comprou 2 espaços de 30 minutos ao invés de 1. E tem uns filmes também que, por favor, né, acho que isso aí eu não preciso nem explicar. Enfim, tem muito mais de onde veio esses. Já tem um tempo que eu tô pensando em criar um quadro só sobre essas coisas, mas eu ainda não pensei num jeito legal de apresentar isso pra vocês. Então esse vídeo foi meio que um teste mesmo pra saber o que vocês acharam desse tipo de vídeo. Se gostou, a gente pode continuar conversando, só que agora olhando pro lado de fora da indústria e ver como os grandes consumidores, como a comunidade otaku foi crescendo ao longo das gerações. Prazer, eu sou o Danuki e até o próximo vídeo.